passei no concurso do banco, tinha a prova de datilografia. Aí, e agora? Descobri um negócio que tinha inovador naquela época. Quem estudou datilografia, lembra lá, ASD, FG, tal. E eu descobri uma técnica nova, naquele momento tinha inaugurado aqui em Brasília. Você usava o fone e ele ia falando a letra. Em vez de você fazer por repetição, você se concentrava e ia digitando. Nossa, eu nem sabia que existia isso. E aí, olha só, em uma semana eu consegui aprender datilografia e fazer a prova de datilografia do banco e passar. Ou seja, por todo aquele esforço que eu tinha, um garoto que era rico de família, pobre, emprego do Banco Brasil, corria o risco de não passar na datilografia. Então, esse dado. Então, eu tomei posse no banco com 18 anos. E foi em final de janeiro, dia 29 de janeiro de 1980. 10 dias depois estava sendo fundado o PT. Olha para vocês verem. Naquele semestre, nós tínhamos eleição do sindicato. E aí eu conhecia as pessoas, não tinha percepção direito das coisas, mas eu me interessei. Eu lembro direitinho do cartaz, chamando a convenção que a oposição, o movimento bancário de renovação sindical ia fazer. A minha namorada na época, a Vera, morava na 107, tinha um cartaz do Olívio Dutra e do Lula. E o Lula veio em Brasília, logo depois da greve dos metalúrgicos do ABC, que ele foi preso, ele saiu da prisão e veio fazer campanha aqui. Lá Não. Esse foi depois mais na frente. Ali na 906, ali no auditório da igreja Nossa Senhora de Fátima. E eu fui lá, nesse lançamento, numa atividade da oposição. Então, eu lembro do dia da eleição, então, esse processo. Você entrou nessa chave? Não conhecia ninguém, nada. Só eu e a Vera, que era minha namorada, era uma estudante da UNB, participou da greve da UNB, e então era uma identidade nesse sentido de ter uma posição. Aí que veio um dado, ou seja, quando a oposição ganhou a eleição, o Augusto Carvalho foi eleito, foi-se chamada a primeira assembleia do sindicato, já na campanha salarial. A posse da diretoria foi 28 ali de agosto e aí já fizeram uma assembleia. Eu sou uma daquelas pessoas que me associei naquela assembleia. Eu fui na sede do sindicato participar, não era sócio e me associei ali no sindicato em setembro de 80. Então aí foi uma vida de muita ativismo ali, o sindicato, a diretoria. Em setembro de 80 era partidão e tinha resistência à fundação do PT. Tinha, tem uma coisa interessante. Tinha uma turma que era do PT, a Glorinha, o Jackson, o Magela, Emerson, Jaime, Zezão, que era tudo bancários do PT. E o núcleo do sindicato era partidão, Augusto Carvalho, Luísa, Júnior. Então era uma disputa ali. Então eu tive uma dedicação muito forte ali. Então eu comecei a militar, associava bastante bancário ao sindicato. Eu consegui um alto índice de sindicalização no meu andar, assim, de 95% de sócio. Você trabalhava no Central? Então, quando eu tomei posse, quando eu fui menor, era na agência central. Quando eu fui ser carreira administrativa, né, eu fui para o sede 3. Eu sou a primeira turma que começou a trabalhar naquele edifício sede ali. 3 de março de 1980. Aquele prédio começou a funcionar nesse dia. E eu estava nesse primeiro dia. Então, ali a gente foi organizando. Eu participei, no ano seguinte, de duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro era o processo democrático que o sindicato fazia, fruto da luta da resistência. O partidão não tinha controle sobre isso, ou se era uma posição avançada dos militantes do partidão aqui em Brasília. Então, mas era muito democrático. E eu fui numa assembleia do sindicato, a primeira assembleia de prestação de conta da gestão que se encerrou. Eles achavam que eles, como diretores, não deviam fazer a prestação de conta, já que estava sendo julgado os atos dele.
e me chamou como bancário de base para presidir a Assembleia. Então eu presidi a primeira Assembleia do sindicato para a área prestação de conta. E também, logo em seguida, nós tínhamos o Encontro Nacional da Categoria Bancária. E o sindicato, então, decidiu levar o Augusto Carvalho, que era o presidente do sindicato, e 2 de base. Um de banco público, outro de banco privado. E eu fui o cara eleito para ser o... Isso foi em São Paulo? Não, foi em Vitória, em 1981. Aí eu fui lá e tive uma outra noção de ter uma visão nacional. De ver Olívio Dutra, de ver líderes de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tinha uma greve naquele momento da Fiat no Rio de Janeiro. Então eu fui me despertando. E ali também estava em curso, já em 81, a Conclate e a construção do PT. Então, coincidentemente, eu estive também. O PT foi fundado em 10 de fevereiro de 80. Quando foi em dezembro de 80, que é aquela foto que o Maurinho de Deus tem, do PT protocolando a documentação no TSE. Todo mundo ali e tal. Aquilo foi dezembro de 80. À noite, o Lula fez no Sesc aqui do Setor Comercial Sul, autografando um livro dele. Entrevista. Lula. Exatamente, eu tenho aquele livro lá autografado pelo Lula. Então, foi isso. Então ali eu estava numa disputa entre o Partidão e o PT. Eu lembro de participar de... Você estava numa disputa ideológica? Não, eles... Tentando te ganhar. Cada um dos dois lados tentando me ganhar para a posição. Eu lembro de encontrar com o Augusto Carvalho e com a Luísa e ele me passar o jornalzinho clandestino do Partidão, chamado Avante. Eu fui me envolvendo e no processo da Assembleia que elegeu os delegados para o Congresso, para a Conclate, que era o primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, eu me defini ali nas posições da CUT, não, na CUT ali, porque estava em disputa qual era a posição do Partidão e qual era a posição do PT. Eu me posicionei. Aí eu, que era unanimidade no sindicato, perdi por poucos votos a minha ida como delegado. Isso me deixou muito magoado. E aí, isso foi julho, né? A conferência foi em agosto. Aí, quando foi em setembro, eu fui na convenção do PT. O PT, então, protocolou os documentos no TSE, as exigências. O TSE deu o ok, o PT tinha que fazer as convenções municipal, estadual e a convenção nacional. Então, a convenção nacional do PT, que legalizou o PT, que o PT tinha preenchido todos os requisitos eleitorais, foi dia 27 de setembro de 81. Então, nesse dia, eu decidi me filiar. E quem me orientava e tal, e me estimulava e me entregou a ficha de filiação, foi a companheira Glorinha, que era a coordenadora do núcleo, dos bancários. Então, a partir daí eu tive um posicionamento em relação à central sindical, em relação ao PT. Então aí eu virei o tesoureiro do núcleo, né? O núcleo dos bancários era um núcleo muito forte, muito atuante. A gente publicou um livrinho com o discurso do Lula, porque o Lula só fazia discurso, como esse livro era entrevistas e discurso. Pela primeira vez o Lula leu um discurso, que não era um discurso do Lula, era uma resolução política do Congresso do PT. Então a gente publicou esse discurso e foi um sucesso de... Você ainda tem esse livrinho? Tem. Então esse é um processo que a gente fez e tal. Coincidentemente, anos depois, eu fui na sede do PT Nacional e lá tem uma foto da convenção do PT no Senado. Eu estou na foto. Lá na galeria, assim, claro, só eu que ia me identificar, porque eu sabia que eu estava ali e que aquele ali era eu e a Vera que estávamos lá. Então eu estou lá na foto oficial do PT. Então são coisas assim que o universo conspira. Então, essa é a minha atuação. Então, depois, no ano seguinte, eu virei tesoureiro do PT, estadual do PT, então, assim, só para quem não é de Brasília, né? Aos 19 anos de idade.
20, desculpe. 20. É um ano seguinte, né? Então... Você teve em São Paulo, 10 de fevereiro? Não, tive não. Mas, olhando ali para a Ângela, com tanta foto, eu não tenho uma outra que é um momento maravilhoso. Então, Com Chico Mendes, aí então assim, eu virei o tesoureiro estadual do PT. Aí ou seja, a primeira campanha eleitoral do PT, eu era tesoureiro, aqui não tinha eleição, mas a gente se envolveu com as eleições de Formosa, do entorno aqui, inclusive o pessoal incentivando a gente transferir os títulos para Goiás, porque lá a gente votava.